Paz e bem, meu irmão e minha irmã, paz e bem a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, através do YouTube, para esta live de lançamento da nova logotipo, a nova identidade visual da nossa paróquia Santíssima Trindade. Acolho também aqui, juntamente comigo, aqui na Igreja Matriz, a dona Maura Maria Paranhos Busanello, que é a coordenadora do CPP da nossa paróquia, o Conselho de Pastoral Paroquial. Bem-vinda, Maura. Uma alegria você estar aqui conosco nesse momento, neste marco histórico da nossa paróquia. Boa tarde, paz e bem, Frei. Muito obrigada. Com muita alegria também compareço e saúdo a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais da paróquia. Após um longo processo de construção que iniciamos no mês de maio, elaboramos e criamos assim uma nova identidade visual da nossa paróquia. Para produzirmos uma identidade visual, nós precisamos conhecer bem a história, conhecer os contextos, símbolos que identificam aquela determinada localidade, aquela determinada instituição. E após um longo percurso de estudo, de aprofundamento, nós conseguimos chegar no projeto final da nossa nova identidade visual. E antes de nós entrarmos em maiores detalhes, nós queremos nesse momento acompanhar um breve vídeo que vai contextualizar um pouco a história da nossa paróquia Santíssima Trindade, transmitindo alguns elementos, algumas frentes de trabalho que identificam aqui a nossa região da Trindade de Florianópolis. Acompanhemos. Paróquia Santíssima Trindade. Em 23 de março de 1853, em Florianópolis, foi criada pela Lei Provincial número 352, a Freguesia da Santíssima Trindade de Trás do Morro, desmembrada da Paróquia Nossa Senhora do Desterro. Pela mesma lei, ficou definido que a Capela da Santíssima Trindade, já existente, serviria de matriz à nova freguesia. Teve como primeiro vigário o padre Francisco Luiz do Livramento, que permaneceu na função até 1896, sucedido pelo padre Francisco Xavier Top. Em 1º de maio de 1962, por decreto da Cúria Metropolitana, a paróquia foi entregue à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do Comissariado Paraná Santa Catarina, na pessoa do Frei Ambrósio de Bagnoli. Na época, seu território compreendia uma área de 3/5 da ilha de Santa Catarina. Atualmente, além da matriz, a paróquia possui as comunidades Puríssimo Coração de Maria, Santo Agostinho, São Bento, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, São Francisco de Assis e Santa Mônica. Em sua recente história, foi construída a igreja da comunidade Poção, dedicada a São Francisco de Assis. E na atualidade, a igreja Nossa Senhora de Guadalupe, no Morro do Quilombo, está em obras. Uma paróquia dinâmica. Com ações pastorais voltadas aos fiéis de todas as idades, destacam-se os trabalhos da pastoral juvenil, a iniciação à vida cristã, a pastoral do dízimo, coroinhas, litúrgica, familiar e o terço dos homens. Permeada pelos ensinamentos de São Francisco de Assis e Santa Clara, a espiritualidade franciscana é propagada principalmente pelos frades, pela Ordem Franciscana Secular, pela Jufra e pelas Irmãs Catequistas Franciscanas. Recebe destaque a Festa da Padroeira, realizada entre as festas litúrgicas de Pentecostes e Santíssima Trindade. Seus 10 dias de programação contam com cortejos português e imperial, novenário, almoços, bolo do divino, shows, sorteio de prêmios e apresentações culturais dos projetos sociais da Ação Social da Trindade. Aliás, no campo social, a Ação Social Paroquial recebe o título de segunda ação social mais antiga da arquidiocese. Esta, desde 1955, desenvolve projetos sociais de relevância na comunidade local. Destacam-se Casa da Criança do Morro da Penitenciária,
com 150 alunos de 6 a 17 anos de idade em contraturno escolar, tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes na jornada ampliada. Em 2017, recebeu o prêmio Itaú Unicef Todos pela Educação. Casa São José contém 194 alunos com idades entre 6 e 18 anos, matriculados em regime de contraturno escolar. Sua missão é proporcionar um espaço de desenvolvimento sociocultural, emocional e educacional para crianças e adolescentes. Creche São Francisco de Assis possui 114 crianças em período integral, com idades entre 4 meses e 6 anos. Dentre os pilares destacam-se a busca pelo desenvolvimento pleno das crianças e o favorecimento na vivência do tempo de suas infâncias e a prestação de apoio fundamental às famílias das mesmas. Devido à localização geográfica, a paróquia também atende a hospitais, como o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e o Centro de Pesquisas Oncológicas, CEPOM. Ganha destaque o trabalho da Associação Amigos do HU, instituição nascida por iniciativa de paroquianos e que há 40 anos presta serviço de apoio social e espiritual aos pacientes e acompanhantes. Conheça a Paróquia Santíssima Trindade. Siga as redes sociais. @Paróquia da Trindade e saiba mais. Muito bem. Como é importante nós conhecermos a nossa história, para a partir disso nós podermos construir uma identidade visual que possa expressar a realidade da nossa paróquia, possa expressar o contexto e que as pessoas, quando olharem para essa identidade visual, possam também identificar que se trata da nossa amada paróquia. E para podermos nos aprofundar um pouco mais e posteriormente podermos entender a nova identidade visual, eu gostaria que a dona Maura ela pudesse contextualizar um pouco algumas características e alguns fatos históricos que marcam a nossa realidade aqui da Paróquia Santíssima Trindade. Então, Maura, conta um pouco para nós da nossa história, desse contexto geográfico da localização da nossa paróquia. Com certeza, Frei. A nossa paróquia ela está dentro de um contexto geográfico também bastante grande e nós queremos, então, trazer em poucas palavras aqui muito daquilo que nós recorremos através do livro-tombo da paróquia, através de documentos históricos, do trabalho da nossa arquivista também, a Suzana Madruga, todos os documentos, né, que nós tivemos que observar para poder trazer, né, um pouco relatado aqui da história paroquial. Em 23 de março de 1853 foi criada, então, a nossa paróquia, né? Naquela época chamava-se Freguesia da Santíssima Trindade de Trás do Morro. Esse Trás do Morro faz referência à localização que os casais de açorianos e também da Ilha da Madeira se situaram. Inicialmente na área central da cidade, depois esse povoamento foi crescendo e eles então vieram estabelecer-se mais a leste do morro, hoje conhecido como Morro da Cruz, mas bem dizer aos pés, né, do Morro da Cruz, formando então esse famoso povoado de Trás do Morro. Esses casais, eles tinham por atividade a dedicação ao plantio, né, para a sua subsistência, entre eles frutas, hortaliças, verduras e também o gado, né, que utilizavam ali na sua alimentação. Atividades rurais, né, mas de primeira subsistência. E estas atividades, elas eram realizadas todas dentro desse entorno, né, porém já havia uma praça, né, e essa praça, hoje situada
ainda temos, né, essa praça situada próxima ali da igrejinha da UFSC, onde ao redor, além de existirem chácaras, também aconteciam as reuniões, os agrupamentos, e também havia ali a presença de casas, algumas habitações interessantes, diz o documento. Com o passar do tempo, a freguesia foi crescendo, né, foi tomando relevância e a cidade também acompanhou. O crescimento do bairro foi de vento em popa, como nós dizemos, e hoje ele tem um rosto bem jovem, né, em função muito também do estabelecimento da Universidade Federal a partir dos anos 1960. Isso proporcionou aqui o desenvolvimento comercial acentuado, também várias casas bancárias, né, shopping centers, um comércio bastante promissor, né. Temos também hospitais, temos polícia militar, temos uma corporação do Corpo de Bombeiros no bairro, enfim, temos muitos benefícios que foram vindo desde, né, daquele momento lá, onde aqueles casais iniciaram. A partir de então, também se realizou uma grande valorização imobiliária em toda a área da Trindade. Muito bem. O bairro ele foi crescendo, foi se ampliando, muita gente foi chegando para cá, e chegou um momento que houve a necessidade de edificar uma igreja, um local para o povo poder prestar o seu culto a Deus, poder rezar, participar dos sacramentos. Como que isso foi acontecendo, Maura? Essas construções da igreja, me parece que a igreja ela não era aqui onde ela é hoje, ela ficava em outro lugar, depois foi construída esta. Como que foi acontecendo isso? Exato, Frei. A construção inicial, ela remonta a 1830. É a nossa antiga igrejinha ali da UFSC. A partir da constituição, né, da paróquia da Trindade, já estava estabelecido que essa igrejinha ficaria como matriz aqui da nossa paróquia. Porém, ao longo, né, dos anos, ali ao final do Império, foi construído ao lado um teatro. Também, em 1935, houve a construção de um salão paroquial. Nos anos 60, a construção também da casa paroquial. Então, tudo isso foi se desenvolvendo, acompanhando o crescimento, né, da região. Porém, nesse momento, já sobre a administração dos freis franciscanos, né, se notava que era insuficiente, estava já insuficiente para abrigar a população que buscava, né, a religiosidade ali, frequentando a pequena igreja. Então, em 1972, houve já o lançamento da pedra fundamental da nova igreja matriz, pelo então, né, arcebispo Dom Afonso Nils e o pároco da época, Frei Sebastião. Esta igreja matriz que hoje estamos aqui. Iniciamos a construção em 1973, né, no estilo de um teatro. Ela tem uma leve inclinação, né, no seu piso, e foi projetada pelo engenheiro Dr. Ézio Silva. Uma curiosidade acerca da nossa igreja é que ela tem, vista de cima, o formato de um sino, né, de um sino. Talvez, né, muitos dos nossos paroquianos não saibam, né, não conheçam essa curiosidade. Em 1977, já iniciadas as atividades, né, aqui na igreja matriz, que ocorreu isso em 1975, né, teve início, isso em 1977, então, a antiga igrejinha e mais as demais construções, o salão paroquial, a casa paroquial, foram todas repassadas para o patrimônio da Universidade Federal. Hoje elas estão sob a custódia da Universidade Federal. E, finalizando aqui esse breve relato, em 2010, após uma reforma aqui da nossa igreja matriz, nós tivemos também a dedicação, né, da igreja a Beata Albertina Berkenbrock.
e ela foi realizada numa missa solene pelo arcebispo, então, Dom Murilo Krieger. Muito bem, queridos paroquianos. Falhinhas técnicas que vão acontecendo. 2025, nós estamos completando 15 anos que a nossa igreja matriz ela foi dedicada. Então, o lançamento dessa nova logomarca, logotipo da paróquia, é justamente também para celebrar esse momento histórico da vida da nossa paróquia Santíssima Trindade. Maura, você disse que, visto de cima, a nossa igreja ela tem o formato de um sino. E nós temos também a construção de uma torre de um sino. Quando que isso aconteceu e o que essa construção dessa torre ela marcou na vida da nossa paróquia? Sim, Frei, a construção da Torre dos Sinos, ela foi posterior. Inicialmente, né, quando a igreja foi entregue aos fiéis paroquianos, ela não fazia parte, mas era uma demanda muito forte, né, de todos os fiéis. Então, em 1980, em setembro, dia 14, deu-se início, né, à sua construção. Essa construção implicou num grande esforço dos paroquianos e principalmente das senhoras do apostolado da oração, que se dedicaram muito durante 90 dias, né, a acompanhar essa construção. E precisamente no dia 24 de dezembro de 1980 foi entregue a Torre dos Sinos, que é composta, né, por uma torre de 5 metros, né, concretada em 5 metros. Ela tem um formato triangular, possui 3 sinos, né, trazendo, né, a imagem da Santíssima Trindade, aí nesses 3 sinos, né, relembrando a Santíssima Trindade. E também uma curiosidade aqui é que estes sinos eles são comandados de forma primeiramente eletrônica e agora totalmente automatizados, posterior. Quem fez, né, quem construiu foi o senhor Pedro Passos, né, e quem estava como mestre de obras na ocasião era o senhor que nos acompanha até hoje, que é o seu Valdir Silva, né, que até dias atrás nos auxiliou aqui na montagem, né, das tendas e barracas da nossa festa, né, da Santíssima Trindade. Muito bem. Em 1980, na década de 80, nós também estávamos comemorando os 800 anos de nascimento de São Francisco de Assis. Essa torre ela trouxe também um marco desse contexto, né? Esse ano estamos revivendo os 800 anos do Cântico das Criaturas, composto por São Francisco. E falando nessa realidade de São Francisco, desde a década de 60, nós temos aqui a presença nossa dos freis capuchinhos, né? Completamos esse ano já 63 anos de trabalho, de dedicação aqui nessa paróquia Santíssima Trindade. E falando em trabalho, falando em presença nessa paróquia, nós temos algo que identifica muito a nossa paróquia, não é, Maura? Quando falamos da paróquia Santíssima Trindade, há algo que já vem na mente, no coração das pessoas. E o que seria isso, Maura? Nós temos aqui uma imagem, né? Essa imagem da Santíssima Trindade, inicialmente, na primeira igrejinha, ela estava constituída em papel colorido, mas foi por um esforço também, né, de um dos padres, né, um vigário até de Florianópolis, o padre Francisco Xavier Top, em 1909, ele, através, né, como dizemos, de um esforço muito grande, encomendou a imagem que hoje nós temos aqui no interior da igreja. E quem a realizou, quem a esculpiu, foi um artista austríaco, né, de nome Ferdinand Demetz, lá no Tirol, né, na Áustria, produziu a imagem que nos acompanha até hoje. O nicho em que ela está colocada aqui na igreja é de construção posterior e é do artista Assis, um curitibano, mas que
se mudou, né, para Florianópolis e que aqui desenvolveu as suas artes. Muito bem, depois de um panorama histórico, nós podemos agora ter uma compreensão mais ampla da nossa realidade paroquial, de elementos que são muito constitutivos, que representam, que transmitem a força da nossa paróquia, que são característicos. Depois de fazermos esse percurso histórico, nós podemos agora chegar no grande momento e objetivo dessa live, que é justamente o lançamento da nova identidade visual. Então, vamos lá, Evandro. 1, 2, 3 e tcharam! Temos aí a nova identidade visual da nossa paróquia. Quando nós olhamos para essa nova identidade visual, nós podemos perceber e contemplar alguns elementos que já foram relatados no histórico da nossa paróquia. Nós vemos o ícone da imagem da Santíssima Trindade, que é uma representatividade do nosso Deus unitrino e que também é uma característica forte e latente da nossa paróquia, da nossa igreja matriz. E é do interior da nossa igreja. Mas pessoas que nunca entraram na nossa igreja, elas não conseguem associar a imagem da Santíssima Trindade à nossa paróquia. Por isso que agora nós temos o elemento da torre do sino também na nova logotipo. Porque quando caminhamos pela praça, aqui pela Travessa São Lourenço, ou estamos aí pela UFSC, nós olhamos para cá e vemos essa fachada da nossa igreja com uma torre imponente. Todos os dias escutamos os badalos desses sinos que também representam, simbolizam a Santíssima Trindade. E vemos um risco em curva, e vemos que a torre do sino e a imagem da Santíssima Trindade estão um pouco atrás dessa curva. Esta curva justamente ela representa esta localização geográfica do trás do morro, onde foi constituída aí a freguesia da Santíssima Trindade. E vemos abaixo, identificando também Paróquia Santíssima Trindade, a cidade de Florianópolis e Freis Capuchinhos, porque a paróquia é confiada a nós durante já esses 63 anos. Então este é um marco que queremos deixar registrado na história da nossa paróquia, celebrando, brindando toda essa história que já há mais de 172 anos acontece, com todas as suas atividades, com todas as suas realidades, com todo o trabalho que aqui é realizado juntamente com este povo do bairro Trindade, dos hospitais que aqui estão no território da nossa paróquia, o CEPOM, o HU, a própria Universidade Federal, a Universidade Estadual, todos os projetos sociais que estão sendo realizados e já foram realizados ao longo dessa história. Queremos brindar tudo isso, celebrar e deixar marcado na história da nossa paróquia o lançamento desta nova identidade visual. Então seria isso, querido irmão, querida irmã, que gostaríamos de realizar com esta live. Agradecemos a você que nos acompanhou através das nossas plataformas digitais, do YouTube, do Facebook, e também a você que assistirá esta live posteriormente. Muito obrigado, Maura, nossa coordenadora do CTP, pela destreza em transmitir esses dados históricos. A Maura fez muito bem o dever de casa, de pesquisar, de buscar estas informações nos arquivos e nos livros tombo da nossa paróquia. Eu que agradeço, Frei, pela oportunidade. Muito obrigada. Agradeço também pela disponibilização, o Frei que está aqui, pelo auxílio, também o Frei Rivaldo, né, nosso pároco que se disponibilizou, cedeu ali, estivemos conversando com o livro tombo, os trabalhos também, um artigo, né, que podemos ali observar para ter acesso a essas informações. Agradeço também às pessoas que estão acompanhando e desejamos, né, que tenham uma boa noite e nos acompanhem, né, Frei, nos nossos trabalhos, né, conhecendo a paróquia, estando presentes também nessas ações que nós estamos pensando, né, para evangelização paroquial.
Muito bem, logo mais às 19 horas teremos a Santa Missa, celebrando esta festa da nossa Mãe Santa Clara. Você que não poderá estar aqui conosco na Igreja Matriz, acompanhe aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Santa Clara é a padroeira da televisão, padroeira também dos estudantes, e queremos pedir também nesta noite a intercessão dela sobre todos nós e sobre toda a nossa paróquia e os nossos paroquianos. Que o bom Deus te abençoe, hoje e sempre. Paz e bem.